Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 e diante. Glória a Deus. Aos irmãos que estão em sistema técnico online, perdoa o barulho, porque aqui é uma avenida, e nesta avenida, hoje é dia de festa, as pessoas estão mais movimentadas, né? Lucas, capítulo 8, do versículo 40 e diante, lemos, com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer junto. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Amém. Aí, isso, certinho. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, uma multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava uma multidão. 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos, e logo arrancou o fluxo do seu sangue. Jesus, 45. Quem é que me tocou? E negando todos, disse, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes quem me tocou? 46. E diz, alguém me tocou. Conheci que de mim virtude. 47. Então vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se, tremendo e prostrando, ela clamou diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado com sarara. 48. Ele disse, tenha bom ânimo, filha, a tua fé salvou-te, vai em paz. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmão Ari, irmão Crispim. Alô? Já chegou quem tinha que chegar. Se algum irmão chegar, ele bate na porta. Pode baixar agora, para acabar um pouco. E aí fica só nós aqui mesmo, os irmãos ficam para dentro, sentam, pode abaixar. Tá? Se algum irmão, alguma irmã chegar, vai bater. Pode abaixar bem, irmão, pode abaixar. E aí veda um pouco o barulho e nós podemos cultuar aqui tranquilo, tá?
Os irmãos porteiro, pode sentar, já acha um assento aqui, pode sentar para ouvir a palavra. Como hoje é um dia de grande festa, né? Todo mundo festejando por causa da virada. Acho que é melhor baixar tudo, tá, irmão Isaac? Pode baixar até o pé lá. Aí, para não ter esse barulho todo, né? Então vamos ficar entre nós em comunhão. Glória a Deus. O Senhor Jesus estava naquela época fazendo muitos milagres, prodígios, maravilhas. E os milagres do Senhor Jesus Cristo eram milagres fortíssimos. Milagres fortes daquela época. Milagres maiores do que o Senhor estava fazendo, era só o tempo de Moisés, que era maior do que o Senhor fazia no tempo de Moisés, em certas questões, não em todas. Moisés mandou as pragas, tomada por Deus, e as pragas veio ao Egito. Depois foi tirado do Egito. Nós temos tempo para pregar essa palavra, não estamos com pressa, vamos ficar aqui mesmo. Então vocês vão entender um pouco a literatura da palavra. Então Moisés, quando veio trazendo o povo fora da escravidão do Egito, no deserto começou os milagres. Começou os milagres de quê? Em um local onde tinha o mar se abriu e eles passaram. No outro local, eles andando pediram: Moisés, nós estamos com fome, nós éramos escravos lá no Egito, mas nós trabalhávamos e se alimentávamos, e agora nós estamos sem comer carne, e temos desejo de fome de carne. Moisés falou: então pera que eu vou falar com Deus. Senhor, teu povo está pedindo carne, teu povo está pedindo carne. E aí o Senhor mandou uma nuvem de codorna. Pensa numa nuvem, igual nós vemos as nossas nuvens. Aí olha e fala: olha, vai chover, as nuvens estão ficando escuras, está pesada, vai chover. Agora imagina no deserto, irmão Cremildo, imagina uma Jaciara no deserto, uma Luísa, a irmã Cleide lá olhando, todo mundo esperando, e uma nuvem se forma, irmão Isaac. Se forma e fala: poxa, aquela nuvem está diferente. Está diferente, irmã Vivian. Está diferente. O que será que é aquela nuvem? Não parece que é chuva. Mas agora, irmão Renan, veio uma multidão de codornas. E para quem sabe o que é uma codorna, sabe que codorna não voa muito alto, ou salvo engano. Se tiver algum biólogo aí, pode falar. Mas eu acho que o voo da codorna é semelhante à da ave, da galinha, do galo. Acho que não voa muito rasante, como um pássaro. Né? Você é mais estudado do que eu. E aí? Vem para mim, para não falar bobagem aí, irmão Isaac. Então, irmã Vitória, vem para mim isso aí. Senão, daqui a pouco eu estou falando uma coisa e os irmãos estão falando: o irmão está errado lá. Mas essa codorna, ela estava lá em cima. A Bíblia diz que era um codornismo, uma nuvem de codornismo, irmão Oswaldo. E esta nuvem de codorna veio descendo, 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 chegou perto deles, e agora eles pegaram aquelas codornas e fizeram um churrasco. Comeram carne onde não existia, Deus criou. Mas aonde, irmão Isaías, que isso é maior do que o que Jesus fez? Calma. Existem alguns parâmetros. Não todos. Não todos. Mas em alguns parâmetros, o milagre das mãos de Moisés, um dos maiores profetas bíblicos, que até hoje tem a lei mosaica,
a Torá, 5 livros Pentateuco, todo o judaísmo ortodoxo, a sua ortodoxia pura, que eles têm Moisés como o maior profeta que existiu na terra. Por causa destes milagres que Moisés falava e acontecia na hora. Mas nós vamos dar ênfase à palavra de Cristo, porque o maior milagre entre todos não é um morto ressuscitar, mas sim tirar a nossa vida da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. Então Moisés era um pregador que pregava mistérios fenomenais, naturais, sobrenaturais, divinamente inspirada por Deus, mas não falou de vida eterna, vida após a morte. Pode ver que o seu sobrinho, bendito que era sacerdote, filho de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, quando ele levou fogo estranho no altar de Deus, Deus matou ele na hora, sendo sacerdote, matou ele na hora, filho de Arão, filho de Araão, filho de Arão com Joquebede, sua tia, filho de Araão. E Araão, sumo sacerdote, olha para o teu filho e não tem poder, mesmo estando ali na direção de Deus, e Moisés com a autoridade de Deus, que um ponto do Velho Testamento fala, você, Moisés, será Deus, e Araão, o teu profeta, e o que vocês falar vai acontecer. Mesmo os dois morrendo ali na hora, porque colocou fogo estranho no altar, eles não tiveram autoridade de chegar para aqueles dois e falar, a ti digo, levanta. Não conseguiram. Mas Cristo, Jesus, quando Lázaro estava morto, 4 dias, já cheirava mal. Por quê? Segundo a ciência e a inteligência do estudo diz que se nós acabamos de morrer, depois de 24 horas, o nosso organismo, que é um organismo vivo dentro desta matéria, ele começa então nos destruir de dentro para fora. 48 horas inchamos e dentro de 72 horas já estamos irreconhecível, destruídos, não tem possibilidade nenhuma de voltar. Mas agora pensa em um homem que já estava 4 dias, Lázaro, que as bactérias do corpo já tinha destruído os teus órgãos, que o teu sangue já coagulou, que não tinha mais como ele ter sinal de ressurreição, porque em 4 dias não tinha mais como fazer nada. Mas quem deu a ordem para ele viver é aquele que criou a humanidade. Cria órgãos, cria bactérias, anticorpos e cria naquela pessoa seres. Porque quando ele diz, Lázaro, saia para fora, quando Cristo falou isso, a palavra não foi só aos ouvidos e ele levanta como nós levantamos todos os dias de uma noite de descanso, dormida. Não. Dentro dele, se o sangue estava coagulado, o sangue volta novamente. Se os seus órgãos foi destruído, os órgãos voltam novamente. Glória a Deus. Aleluia. E se o seu corpo já estava todo deteriorizado por dentro, a ordem da palavra, a ordem de Cristo é dizendo, órgãos que se regenere tudo, e agora este vai voltar à vida. Então, olhando para Moisés, vemos um homem que pregava, você está contra mim? Não acredita que foi Deus que me enviou? Então agora não morrerás de morte natural.
Se eu estou com Deus, então vocês morrerão. Mas se vocês estão com Deus, eu morrerei. Quando falou isso, a terra, a Bíblia fala aqui, ó, presta bem atenção na palavra. A terra abriu e engoliu aqueles que estavam contra Moisés. Terminou de engolir, fechou a terra normal e todos viram que Deus estava com o profeta Moisés. Água no deserto. Moisés tirou nós de lá. Nós tínhamos escravidão, mas tínhamos bebida, tínhamos água. E agora vamos morrer de sede. Não tem uma água para nós, Moisés. Moisés então feriu a rocha. Neste momento ele errou por ferir com ira, né? E aí não teve a sua entrada na terra da promessa. Feriu com ira. E a sua entrada foi vetada ali de entrar a terra da promessa. Mesmo assim, quando eles pediram água, da rocha gerou água para eles beber no deserto. Milagres que enxergaram o olho nu. Temos vontade de comer pão, Moisés, porque todos os dias nós comíamos pão. Senhor, o teu povo está com vontade de comer pão. Então fala para eles que amanhã, primeiro horário, vai aparecer pão para eles. Desceu o maná do céu em forma de trigo ou farinha, assim, sabe? E forrou o chão. Não veio um pão pronto, assadinho, ou cozido, ou frito, não. Veio em forma de trigo no chão. E eles montoaram aquilo, limparam, pegaram e faziam os teus pães. Que o sabor era sabor de pão de mel. Glória a Deus. É o mesmo Deus que colocou a água no coco quando está no pé. É o mesmo Deus que colocou o doce na melancia quando está sendo formada. É o mesmo Deus que colocou massa na pera, que quando alguém se delicia e dá uma mordida, como pode dizer o seu natural? É o mesmo Deus que cuidou do povo onde não tinha nada. É o Deus que cuida dos seus filhos, que cuida de você e também cuida de mim. Irmão, Moisés então chegou num local onde eles viram muita água e eles tinham sede e não tinha como beber, porque a água não era potável, era mara, águas amargas, que se bebesse poderia te dar um problema e morrer. Mas Deus falou com Moisés: o que você tem, Moisés, na mão? Um cajado. Coloca sobre as águas, mexe, pegou alguma coisa, colocou ali junto, e daqui a pouco as águas se tornou doce, glória a Deus, potável para que eles tomassem. Ali, onde estavam no deserto, umas serpentes por nome de mamba negra ou naja, vinha e mordia o povo. Era mais de 1 milhão de pessoas. Nós pensamos assim, um cadinho de pessoas, um bocadinho, né, irmão Isaac? Uma pouquinha gente, só não, tinha 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas, irmão. E as serpentes dali mordia ou picava, e quando fazia o acidente, na hora eles inchavam, seus órgãos paravam e eles caíam mortos. Deus falou com Moisés: faz uma serpente, levanta ela ao altar, e quando as pessoas passarem a olhar para a serpente de cobre, aquele veneno da serpente vai embora e ele não morrerá. Cristo, em tudo que estamos falando, vamos para Cristo.
Cristo, quando o diabo tentou, dizendo, você está com fome, 40 noites, 40 dias, sem comer, você está com fome no deserto, pega essa pedra e transforma em pão. Naquele momento, a palavra da boca de Cristo, ele lembrou do deserto, quando o povo pediu pão, quando o povo gritava, tirou-nos da escravidão, mas nós temos fome de pão para os nossos filhos. O Senhor lembrou disso quando o diabo também te ofereceu pão. E o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Nós fizemos este ajuntamento, este culto aqui, neste dia de virada de ano, que todo mundo está se reunindo, um dizendo, não tem problema, uma cervejinha hoje, um vinhozinho, não tem problema, um whiskyzinho, não tem problema passar isso aqui, é hoje o último dia, vou comer, vou beber, mas e se a volta do Senhor fosse neste momento, deste último dia do ano, aonde que ele ia encontrar? Bem-aventurado é você, que o Senhor encontraria aqui nesta casa de oração. Parece ser cansativo, parece ser exaustivo, mas irmão, e se hoje fosse o último dia da nossa vida, e se hoje fosse o dia do arrebatamento, e se hoje fosse o dia das trombetas tocar, você daria glória por esse momento, todos os dias da eternidade, e você dizer, graças a Deus, que Deus me deu a direção de estar em um culto de virada de ano, eu podia estar tentado bebendo, ou estar em um jogo, ou até na prostituição, na lascívia, ou no mundo, mas o Senhor me separou para estar hoje aqui, dando glória para o nome dele, e os santos ficam, e os pecadores sobem. Porque está escrito, se pegar um justo no dia do Senhor, fazendo injustiça, ele não subirá. Mas se pegar um injusto no dia do Senhor, fazendo justiça, ele subirá. Então, glória a Deus. O céu é de Deus, ele dá para quem ele quer te dar. A igreja está na comunhão da palavra, irmão? Posso continuar a explicação da palavra? Quando Moisés foi ali a água para aqueles homens, quando colocou ali alguns paus, e a água que era amara, águas amargas, transformou em água doce, que toda aquela multidão bebeu. Vamos para Cristo. Cristo estava andando e parou em um poço em Samaria. E quando chegou ali, uma mulher veio tirar água. E quando foi tirar água do poço, o Senhor olhou para ela e falou, dá-me de beber, dá um copinho desta água. Ela assustou. O Senhor não é judeu? Sou judeu, mas vem cá, há muitos anos que os judeus e os samaritanos não se falam, e o Senhor está além de falar comigo, ainda está me pedindo água. Quer dizer, que desaforo, não conhece a tradição, mas o Senhor quebra a tradição. O valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma angustiada, o Senhor lança anjo no abismo, arranca a alma do abismo, traz para a vida eterna pelo amor de uma alma.
Se soubesse quem é que fala contigo, então tu me pediria água, porque se eu te der da minha água, nunca mais sentirás sede. Glória, aleluia, glória ao Senhor. Lembra que Moisés deu a água para o povo, era amargo, transformou em doce? A vida desta mulher, quando conheceu a verdadeira água, que é Cristo Jesus, a fonte da água da vida, naquele momento a vida dela transformou e ela saiu dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, glória a Deus, beba desta água e nunca mais sentirá sede. Glória ao Senhor, aleluia. Também no deserto pediram carne. Senhor, Moisés, temos fome de carne. E Moisés pediu a Deus e veio a nuvem de codorna, como já pregamos. Mas e agora? Quando Jesus Cristo faz a ceia, glória a Deus. A igreja está na comunhão, irmão? Está entendendo a palavra? Quando ele faz a ceia, ele reúne todos e de Páscoa transforma para a ceia do Senhor. Páscoa do Velho Testamento, Páscoa do judaísmo ortodoxo, Páscoa dos judeus praticantes. Mas naquele momento nascia o cristocentrismo, nascia o evangelho do Senhor. Naquele momento, ele disse, não será mais Páscoa, agora é a ceia, que será celebrado, e todos que comer aqui, coma do meu corpo, porque esta é a minha carne. Olha aqui, irmão. No deserto, a carne para alimentar 1 milhão de homens foi a carne de uma ave por nome de codorna. No Novo Testamento, a carne que nos alimenta é a carne de um só, é aquele verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Comendo da tua carne, bebendo do teu sangue, nos fortalece para dizer, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então, glória por Cristo viver em você, pois a carne dele é a tua carne, e o sangue dele é o teu sangue, o corpo dele é o teu corpo, a mente dele é a tua mente, a boca dele é a tua boca, e o glória que você dá é o glória de Cristo na terra. Bendito o Senhor. Então os milagres que Moisés fez foi magnífico, poderosos, mas agora Jesus vem fazendo outros tipos de milagre. Em tudo ele vem dando ênfase à vida eterna. E falou, olha, o que você quer? O cego disse, eu quero enxergar. Veja, tua fé te salvou. Outro ponto, ele desconsiderava o milagre do cego, dizia, não conta para ninguém, vai só diante dos sacerdotes, para que eles possam te dar diante do povo condição de você estar junto com eles. Mas quando ele acabava de fazer o milagre, ele não trazia ênfase ao milagre, ele trazia ao reino do céu. Eis que vos digo que aquele que está em mim está no Pai, que está no Pai está em mim. Eis que eu tenho uma morada eterna, e esta morada para onde vou preparar lugar, que eu quero, de onde eu estiver, vocês também estejam. Andou mais para frente, o endemoniado, babando, pulando, gritando. Acabou de vir de um sepulcro, pulava no fogo, pulava na água, dormia no cemitério. Quando ele viu o Senhor, qual foi a palavra do endemoniado da cidade de Gadá, o gadareno? Já vieste me perturbar antes do tempo? O Senhor, sem falar nenhuma palavra, ficou ouvindo. E ele disse, veio me atormentar? Então permita que eu entre na manada de porcos e
Não me mande, só não me mande para o abismo. O Senhor abriu a boca e falou uma palavra só: vai. E naquele momento os espíritos, as legiões, entrou na manada de porco. Se precipitou com os porcos à água. Morreu todos os porcos. E os espíritos que estão fora desta gravidade, fora do atemporal, atemporal, está fora deste limite qual nós estamos limitados em carne. Saiu para fazer mais coisas espirituais. E aquele demoniado ficou curado. Terminou aquele milagre, em vez da cidade dizer glória a Deus, mandado Cristo entre nós, expulsaram o Senhor daquele lugar. Vai embora daqui, me deu prejuízo com os meus porcos, e olha agora, vai destruir a cidade aqui dos nossos ganhos. Porque Jesus não estava preocupado com o ganho, ele estava preocupado com a alma. Glória a Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se nós for falar de ponto a ponto aqui, vai cansar os irmãos. Mas, para finalizar, esta mulher estava 12 anos numa situação difícil, de um fluxo de sangue. E qual é o fluxo do sangue dela? Era o que as mulheres têm todos os meses. Então, todos os meses a mulher tem o seu período de mulher. Portanto, aquela mulher no seu período de 4 a 7 dias, está normal. Mas agora passou 15 dias, 20 dias, um mês e meio, 2 meses. Ficou preocupante. O fluxo não para. O fluxo não para. Como todas as mulheres nos dias de hoje, faz o quê? Procurar um médico. Foi procurar um médico, hoje é um ginecologista, segundo a palavra. Foi procurar um médico, chegou para contar a tua história. O médico começou a receitar. Compra remédio e não para. 2 meses. Vai em outro médico. Remédio não para. 3 meses. Eu sei de um médico bom. E esse daqui é particular. Ele é bom porque é caro. Começou a colocar a mão no bolso. Pagou a consulta. Pagou o exame. Pagou o remédio. Pagou o médico. 4 meses. Não para. 1 ano. Quando viu que aquilo já se tornava algo agravante, e eles estavam vivendo a lei mosaica, que uma mulher, nos dias de mulher, era impura e não podia estar no meio da família, nem junto com o marido, nem junto com os filhos. Se trabalhava, não podia mais. Se fazia outras coisas, não podia ter mais contato com ninguém. Para onde é tirada esta mulher? É uma mulher impura, imunda, e é jogada para fora do arraial. Glória ao Senhor. Aleluia. E quando ela fica fora do arraial, agora começa a viver de notícia. Você lembra da Maria? Sim, a Maria casou. Bendito, morou aqui em Jerusalém. Ah, que beleza. Você lembra do seu Zé? Sim, seu Zé mudou da cidade, está lá em Nazaré. Lembra do fulano Pedrinho? Lembra do Pedrinho? Pedrinho morreu. Ela começou a viver de notícias. Não tinha mais como se aproximar da família. E a Bíblia não fala se era casada ou se era moça, mas diz de uma mulher que perdeu a identidade, perdeu o nome. Já não se chamava mais Maria, nem Pedrina, nem Josefa. Bendito, agora o teu nome era mulher do fluxo de sangue. Estava jogada e exilada, abandonada pela lei mosaica. Ela não tinha mais condição nenhuma. Se fosse solteira, não podia mais casar. Se fosse casada, não podia estar mais com o marido. Não podia estar mais na cidade. Não podia mais comprar e nem vender. Bendito, não podia entrar para dentro da cidade nem sair. Tinha que ficar isolada porque era uma mulher imunda. E quem passasse perto dela tinha que gritar: impura, impura e impura, para que aquela imundícia
justiça não caísse sobre ele também. Glória ao nome. É um fardo pesado e um jugo pesado, mas o que Cristo falou: venha-me os cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem entre nós enfermos, dá glória a Deus, que este Cristo liberta. Aleluia! Bendito o Senhor. Estava para fora do arraial, mas começou a ouvir que Jesus começou a passar, bendito, em algumas redondezas, e alguém chegou para ela e falou: você já ouviu falar de um homem aí, um carpinteiro, filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, e ele está fazendo uns milagres terríveis na terra, e falou de milagre como para ver, para ouvir, né, irmão? Glória ao Senhor. Daqui a pouco ele começou a contar, sabe, Lázaro estava morto 4 dias, ele foi lá e deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. O morto ressuscitou, voltou, está na aldeia de Betânia dando glória a Deus. O coração dela começou a encher de alegria. Ô igreja, acompanhe a palavra comigo na comunhão. Glória ao Senhor. Aleluia! Tem pessoas que só vai pregar uma palavra narrativa, explicativa dessa, se tiver 500 ou 1000 pessoas na igreja. Aí eles pregam bonito para mostrar o seu conhecimento. Irmão, eu respeito cada irmão que está aqui, cada irmã, e quanto mais o Senhor me aprofundar na palavra, mais eu tenho pão para dar para você, dizendo: come. Se tiver um só aqui dentro comigo, eu tenho o prazer de abrir esse livro, engolir estas palavras e dar como um passarinho na boca de cada um que está aqui, respeitando cada sentimento. Então fica na comunhão, ajuda-nos a pregarmos esta palavra. Glória ao Senhor, aleluia. Eu já pregava quando estava no outro ministério, na congregação, para 2, 3, 4 mil pessoas. Meu pai viajou comigo lá para Piauí tinha mais de 2.000 pessoas, né? Teresina, 2.000 pessoas ouvindo a pregação, pregando como estou pregando aqui, uma paralítica na frente, sentiu a presença de Deus. Está aqui o meu pai, que não deixa aumentar nem diminuir. Paralítica sentiu a presença de Deus, esticou os braços, as pernas, levantou da cadeira de roda e saiu andando, abraçando a irmandade no corredor. Foi isso, não? Então, bendito, estivemos em Ribeirão Preto, bendito o Senhor, a igreja não cabia de gente para fora, gente para dentro. Veio um irmão, ô irmão Isaías, eu ouvi dizer que o irmão está aqui buscando os dons de Deus. O nosso irmão, que hoje é ancião, era diácono, hoje é ancião, irmão Guido, estava nesse dia do culto, ele e a esposa dele, Mangorete, e o irmão falou para mim: irmão, eu tenho pedras no rim, está marcada a cirurgia, e eu preciso operar, não estou congregando já faz tempo, rolando no chão de dor, mas eu fiquei sabendo que o irmão ia estar aqui, e eu gosto de ouvir o irmão pregar, sei que Deus tem dado ao irmão o dom de milagre, bendito o Senhor, hoje esta pedra vai sair. Eu olhei para ele, meu pai estava do lado, e eu disse para ele: nunca vi tanta fé como em Israel, como vi em você, atendendo o culto. Está no YouTube, quem quiser procurar pode procurar, milagre na hora do culto, Isaías Francisco Morato, vocês vão ver. Eu já dou nome para que vocês entrem lá e vejam, para ver que não tem enganação. Bendito o Senhor, no meio das obras, contando a virtude que nos envolvia, a comunhão da igreja, o irmão veio andando pelo corredor, chegou aqui perto de mim, com um copinho descartável e com as pedras dentro, olhou e falou: não falei para você, irmão Isaías, que Deus ia tirar as pedras do meu rim, não vou precisar fazer cirurgia. Lembra disso, Oswaldo? Glória a Deus. Eu olhei para ele e falei: posso contar para a irmandade? E agora? E mostrei para a irmandade o copinho com as pedras, e Deus libertou ele na hora. Glória ao Senhor. Eu fui no Mato Grosso, na cidade de Jaciara, uma comunhão gloriosa, e
eu acho que estava meado de últimos cultos do ano, assim como hoje, uma comunhão, mais de 300 músicos tocando, uma central de Jaciara, e daqui a pouco lá no último hino o Senhor falou, fala para a Irmandade, bendito, fechar os olhos e só dar glória a Deus, e a orquestra vai tocar, a orquestra tocando a Irmandade, glória, 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 é o glória que mexe, é o glória que opera milagre, é o glória que arranca do sepulcro, é o glória que vira o cativeiro, é o glória que balança a alma, é o glória que destrói demônio, é o glória que mexe na macumba, é o glória que arranca o macumbeiro, é o glória que quebra a tentação, é o glória que destrói a separação, é o glória que traz a união, é o glória que faz milagre na tua vida, é o glória que abre a porta fechada, é o glória que fecha a porta do diabo. Então glória a Deus, igreja, essa igreja que desce na mesma comunhão para nós pregar esta palavra e não ter tempo nem condicional, acondicional, temporal ou atemporal, e vai sentir essa glória aqui. Vou falar em japonês, outro inglês, hebraico, castelhano, espanhol, andaro, restai. Dão glória pela palavra. Alaia, lama. Esta glória nos tome neste lugar, e onde terá um demônio alojado, possa ser destruído agora. Alamanaia. Na hora do último hino, o Senhor falou, fala para a orquestra tocar, a orquestra tocando, pam, pam. É lindo mesmo, né, irmão? Quem quiser falar mal da congregação cristã no Brasil, que fale. Eu vou falar pro irmão, a coisa é linda, a orquestra boa, o povo gosta de dar glória, bendito Senhor. Eu não gosto das heresias, heresia não. Falar que Jesus morreu, no céu não entrou, não gosto. Mas falar da organização, da comunhão do glória, não tem demônio que para, irmão. Glória, começamos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmã, quando encerrei aquele movimento da palavra, encerrei o culto do último hino, uma irmã foi saudar a outra irmã. Quando saudou, sentiu ânsia. A igreja está na comunhão, irmão. Eu disse para os irmãos, nossos cultos aqui tem horário, das 7h30 às 9h, certinho, né? Os cultos de domingo das 18h30 às 20 horas, certinho. Mas hoje é um culto especial, né, irmão? Vamos buscar o Senhor na comunhão, né, irmão? Vamos buscar o Senhor na comunhão. Glória a Deus. Quando ela sentiu ânsia de vômito, ela sentiu, perdoa a palavra, dava a mão para a irmã, sentiu, foi colocar a mão na boca, tirou a mão, estourou de dentro para fora, caiu um câncer, uma bola de câncer enraizado no chão. Os profetas que não gostam, já deu uma bicuda para lá, outro chuta para cá, outro falando de língua, dando glória, o milagre feito na hora. Então glória a Deus, irmão. Enquanto o mundo está festejando, a igreja está festejando o céu na alma. Eu estou com saudade da tua linguagem, da glória da tua alma, da virtude que eu te tomava. Cadê o não que eu te dei? Mamaia, lama, glória, aleluia, bendito. Eu já vou voltar na palavra. Deus pediu aqui que eu contasse algumas obras para mandar de entender que aonde tem milagre, tem virtude, tem poder, aleluia. Bendito Senhor, aleluia. Então, diversos lugares viajando, vi muito milagre, paralíticos. O meu pai esteve comigo na casa do irmão Peterson, cooperador mais de 10 anos, no Rio de Janeiro. O senhor esteve no Rio de Janeiro comigo, no Peterson, né? Do cooperador do Esperança. Rio de Janeiro, cooperador Peterson, e 10 anos de cooperador. Já tinha uns 8, acho que tinha uns 14, 13 anos de casado e não tinha filho, lembra? E não tinha filho. 14 anos de casado, estou falando aqui porque está em rede nacional aqui, ó. E eu estou falando aqui no vídeo porque eu dou nome. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja, olha um relatório, Congregação Cristã no Brasil.
lá no Peterson, cooperador oficial, Jardim Esperança no Morro, Esperança no Morro, e ele 10 anos de cooperador, 14 de casado, não tinha filho, e não tinha porque Deus não dava. Ele falou: irmão Isaías, eu dentro da casa dele, meu pai estava junto com o Oswaldo. Irmão Isaías, o irmão vai atender a busca dos dons para nós hoje aqui. Mas aqui em casa, sinto do irmão orar, que eu tenho certeza que Deus vai dar um filho para mim, para minha esposa. A igreja acredita nisso? Dá um glória a Deus, irmão. Irmão, crê? Creio. Então dobrou o joelho meu pai, ele e a esposa dele. Para mim não ser audacioso e colocar a mão na barriga da serva de Deus, falei: irmão Peterson, cooperador, coloca a mão na barriga da sua esposa. Ele colocou, o senhor lembra? Ele colocou a mão na barriga e eu coloquei a minha mão por cima da mão dele. Aleluia! Coloquei a mão por cima da mão dele e fiz a oração: Senhor, até aqui esta mulher não gerou, 14 anos aguardando, 10 anos ele é cooperador na tua obra, prega fé todas as noites, e agora não tem condição de ter um filho, como o Senhor fez com Ana, faz na vida desta mulher. Dá um filho para esta família, e o nome de Deus vai ser glorificado. Entendemos o culto, fomos embora, passou um ano, ele me ligou: irmão Isaías, dá um glória a Deus, foi glória a Deus. O Samuelzinho já está na mão. Glória, vai ter milagre na tua vida. Espera no Senhor com paciência, e ele ouviu o meu clamor. O ano de 2025, o diabo quase te enlouqueceu, quase te matou, quase te destruiu, mas a palavra quase estava na frente, e agora uma bomba está lançando no inferno, pela glória da tua boca, pela linguagem que vai te tomar, porque esse ano de 2026 eu te dou uma espada na mão agora, e o que Deus prometeu, o diabo não vai parar na frente. Eu estou vindo em passos largos para derrubar a muralha do teu caminho. Abra a boca para dar glória a Deus, e onde tiver o demônio alojado agora, vai cair. Alamaria, glória ao Senhor. E aí, o que aconteceu, irmão? Para nós sair dos milagres e voltar para Cristo. O que aconteceu, irmão? Glória ao nome do Senhor. Ouviu que Jesus fazia milagre. Estava andando pelo caminho e vi uma multidão da tristeza. Aleluia, lembrei, vou contar para vocês também. Fui atender uma busca dos dons na favela do Antares. De lá me levaram na cidade de Deus. E eu falo assim no áudio justamente para que quem está online saiba o que eu estou falando. Bruno Dietrich. Ele atendeu a congregação cristã no Brasil na favela do Antares como auxiliar de cooperador, e eu atendi culto para ele na época, que ele virou um crítico, depois hoje ele é ateu, de tanto que a religião massacrou ele, pisou nele, porque tem irmãos que são de verdade, mas tem irmãos que são de Satanás, né, irmão? É igual os irmãos de José do Egito. Enquanto não jogar numa cova e não matar, ele não sossega. Mas para trás de nós, em nome de Jesus Cristo, espírito de matar o teu irmão. Aleluia. E ele me levou para atender, fui na cidade de Deus, também fui o senhor estava comigo hoje na cidade de Deus e também no Turano, no Vidigal. O senhor esteve comigo? Irmão Zé do Vidigal, que hoje é cooperador, não teve. Mas então me levaram na cidade de Deus, e quando chegamos na cidade de Deus, a igreja já estava preparada na comunhão, e um menino começou a passar mal. O menino começou a se estribuchar, passando mal. A mãe dele pegou ele, esticou no banco, puxou a camisa do menino, a outra pegou a água, jogou no menino, e o menino foi roxando,
roxeando. Vou perguntar, a igreja responde com glória. Quem acredita em milagre? O menino foi roxeando e foi estrofiando, e foi roxeando, estrofiando. Não tinha como respirar mais. Glória a Deus. Estava mais ou menos na hora do testemunho. O menino não tem mais fôlego e morreu aqui no banco, aqui na frente. O irmão Edivan, cooperador, levantou, veio aqui. Irmão Isaías, nós estamos no Rio de Janeiro, estamos aqui em um local difícil. Se nós não prestar socorro e atendimento para esse menino, ninguém sai daqui vivo hoje, porque aí fora vai falar que nós negou o atendimento e eles vão entrar aqui fazendo coisas que você já sabe o que vai acontecer. Eu não posso falar porque estamos ao vivo, pode cortar a live. Eu disse, tudo bem, irmão Divan, mais que depressa, vou encerrar o culto, porque ele era o cooperador e ele tinha o carro. E o povo é simples, irmão, de dentro da comunidade ali. Não tinha como pegar a criança e levar. O único era o cooperador que tinha o carro. Eu preciso agora, irmão, atender ele. Tá bom, irmão. Levantei as mãos para finalizar o culto. Na hora do testemunho. Que a santa paz de Deus, a comunhão, a virtude. Quando eu falei isso, o Senhor me repreendeu. Quem crê dá um glória a Deus. Catala, Madaia, Lassúria. Glória ao Senhor. Você está diante da autoridade das autoridades, e eu com a mão para cima, está diante do juiz, dos médicos, está temendo o homem, vai levar ele no médico? Você não abriu o culto no meu nome? Termina o culto, continua ele, termina até o final que eu vou fazer um milagre, glória. Baixei as mãos, falei, cooperador, Deus mandou continuar, nós estamos diante da autoridade das autoridades, do juiz e dos médicos, nós vamos encerrar um culto diante de Deus, para ir correndo atrás de homem por medo, irmão. Ele falou, então faça o que você achar, querendo dizer, todas as pessoas aqui vão sofrer por causa de você, mas eu estava firmado que Deus falou, glória. Continuemos o culto, veio a hora da palavra e fiquei aguardando. Irmão, levante a palavra, ele já estava com a cara desse tamanho para mim, claro que não tem palavra, tá brabo, não tem palavra. Eu falei assim para os irmãos, tem palavra, ninguém tinha palavra. Glória a Jesus. E eu também, Senhor, eu não tenho a palavra também. A Bíblia é a palavra, mas não vem nenhum ponto, está fechado a minha mente, Senhor. 66 livros, 40 autores inspirados, e eu não tenho uma inspiração para pregar. O Senhor me segurou, tampou a palavra. Quem crê, dá glória a Deus. Mamanaia, aleluia. Alguns reformistas que estão assistindo vai dizer como não tinha palavras. Anda com a palavra, sim, andamos com a palavra, mas ele tem a chave. Aquele abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Eu ando com 10 palavras durante o dia, mas a chave está na mão de Deus. Eu só sou porta-voz do que Deus mandar, do que Deus falar. Dá glória pela palavra. E eu na comunhão ali, Senhor, a porta está fechada. 5 minutos, está fechado 10 minutos. Quando deu 15 minutos, o Senhor mostrou a viúva de Naim. Glória. Abri a palavra, comecei a pregar a viúva de Naim. Uma viúva pobre. Olha, nós entramos aqui agora, hein? A viúva pobre que vinha caminhando na cidade de Naim. Naim não era o nome da viúva, não, mas ela era pobre. Pobre não tem nome, é qualquer Zezinho da cidade de Morata, aquele lá. Bendito. Quando é rico, fala por nome e sobrenome. Quando é pobre, até os que têm o deixa. Glória. Então era uma viuvinha pobre de uma cidade de Naim, e vinha caminhando triste, porque o teu marido já tinha morrido, e agora só estava o teu filho no esquife morto. Glória ao Senhor. E agora caminhando na tristeza, uma multidão de luto, andando de cabisbaixo, dizendo tadinha, coitadinha da viúva, coitadinha, a única coisa que tinha essa pobrezinha era um filhozinho, mas morreu. Mas do outro lado do monte veio uma multidão cantando Hosana nas alturas, glória ao filho de Davi, leão da tribo de Judá, glória, glória, glória,
Francisco Morato, vem comigo nesse glória, 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 glória. Na comunhão, a multidão da tristeza, acompanhando a multidão da alegria, e os dois se chegaram um pertinho do outro. O Senhor estava na frente. E quando o Senhor está na frente, tudo fica diferente, irmão. É o Senhor que está na tua frente, então dá uma glória. Vai ficar diferente. Tocou no esquife, e antes de dizer qualquer palavra, meu Oswaldo, olhou para ele e falou: mulher, não chora mais. Ela, mamãe, era o filho dela ali. Mas ele diz: irmão Renan, não chore, menino, levanta, viva. Quando falou isso, pegou o menino viveu, respirou, deu para a mãe, e a multidão deu glória. Dá glória a Deus aí. Alamanaia, aleluia. Lembrando desta palavra que estava pregando lá, irmão, o menino mais de 25 minutos morto ali na cidade de Deus do Rio de Janeiro, esticado, deitado. Isso eu estou falando porque este que agora é ateu, por nome de Bruno Dietrich, e quem procurar na internet vai achar, bendito o Senhor, ele estava junto comigo lá, ele me levou da igreja, glória a Deus, e a ordem da palavra foi: menino, como Deus fez lá em Naim, bendito vai fazer aqui na cidade de Deus. Está subindo esse esforço agora, e a morte está correndo, porque a vida está chegando. Em nome de Jesus Cristo, receba a vida agora. Quando falou isso, menino deu um pulo e saiu correndo com vida na morredora. Dá um glória a Deus aí. Aonde está a enfermidade? Põe a mão nela agora, e Deus vai secar ela agora. Então a mulher começou a ouvir e viver desses milagres que Jesus fazia. E alguém falou: sabe, lá em Naim, então ressuscitou o menino. Coração dela, glória a Deus. Sabe de tal lugar? Paralítico, 38 anos, tanque de Betesda. O Senhor foi lá e falou para ele: pega a cama, levanta e anda. Pegou a cama, levantou e andou. O coração dela encheu de alegria. Olha a pergunta dela: mas como que eu faço se eu ver esse homem? Como que eu sei que é ele? Bom, quem falou para ela foi inteligente. Quem falou para ela conhecia o que está escrito no Velho Testamento. O salmista Davi falou: na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Crente que não dá glória é como uma boca de sepulcro, silenciosa, não tem louvor, não tem cântico. Pode ver que tudo Deus fez para louvar. Clareou o dia. Como você sabe que clareou o dia? Raiou os raios do sol do dia na janela. Começa o primeiro louvor a Deus. Já começa os assovios dos pássaros, adorando e cantando ao Senhor. A adoração a Deus em toda a natureza. E o homem na presença de Deus, de boca fechada. A boca fechada nós temos que ter quando for falar do nosso irmão. Boca fechada nós temos que ter quando for fazer uma mentira, uma calúnia, uma injúria, uma perseguição, um palavrão, um palavreado torpe, um palavreado mundano. Aí fechamos a boca. Mas para dar glória, abra a boca para dar glória. Deus habita entre os louvores. E aqui em Apocalipse está escrito que os serafins ficam diante do trono de Deus, rodeando. Duas asas abrem, duas asas voam, duas cobrem o teu corpo. Então, ao abrir e ao fechar das asas, ele diz: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor,
Santo é o Senhor, incansavelmente, dizendo santo, santo e santo. Dá glória a Deus pela palavra. Quando ela ouviu tudo isso, alguém que falou que vinha uma multidão com o Senhor, e a multidão ia cantando hosana nas alturas, glória ao Deus vivente, filho de Davi, leão da tribo de Judá, e vinha esta multidão alegremente. Daqui a pouco o barco de Pedro, filho de Jonas, Pedro, irmão de André, travaram o barco dele, o Senhor pisou na areia. Quando pisou na areia, uma multidão já esperava o Senhor. A multidão esperava o Senhor. Veio um homem, centurião, cheio de medalhas, cheio de graduações, se prostrou diante do Senhor e falou: mestre, por favor, tem uma filhinha minha, que tem 12 anos, e está extremamente doente. Outro ponto da palavra, moribunda, à beira da morte. Outros já estão dizendo que até morreu. Por favor, peço que vá até a minha casa. O Senhor olhou para ele e falou: vamos agora. Só que poderia ter ido por um caminho, mas o Senhor, que é alfa, que é alfa, início de tudo, ômega, final de tudo, onisciente, potente, presente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo, conhece tudo, vê tudo. Neste momento o Senhor lembrou que sem ninguém contar para ele, mas ele é o que é. Aleluia. Fora do arraial, uma mulher de 12 anos com um fluxo de sangue, já pobre, sem dinheiro, doente e exilada. Ele diz: eu vou na tua casa, mas o caminho é eu que escolho. Glória a Deus. Foi pelo caminho fora do arraial e a multidão vinha cantando: Hosana nas alturas, o filho de Davi. A mulher começou a ouvir um cântico diferente. Tem alguém cantando aí o que aquela mulher falou para mim. O que será que está vindo aí? Alguém, leão da tribo de Judá. O outro, glória, o que vem em nome do Eterno. E a multidão que está com o Senhor não está no sepulcro. É uma multidão que tem glória na boca. Tem glória. Você está com o Senhor, dá glória a Deus. Catala Manaia, ele veio caminhando e aquela multidão cantando junto, e a mulher dava um passo para frente. Se eu for até ele, a lei do Velho Testamento me oprime e diz que eu vou morrer, porque eles vão me apedrejar, porque eu sou impura, imunda, e eu não posso chegar diante do arraial. Mas agora, se eu não for, eu morro dessa enfermidade, e se eu for, eu morro na pedrada, apedrejado pelo sacerdote e o povo. Agora vem a luta da carne e da alma. Glória ao nome do Senhor. O pior inimigo da igreja não é o diabo, é a tua própria carne, é o teu próprio ego, é o teu próprio achismo, o teu próprio desejo, a tua própria vontade. Este é o maior inimigo da tua alma. Luta todos os dias para você errar na terra, para você pecar contra Deus, para você blasfemar, para você trocar a tua família, para você deixar os seus primórdios, para você deixar as coisas certas e andar pelas erradas. Eu posso pregar essa palavra, a igreja está na comunhão, então glória a Deus, porque hoje é o dia da virada. E muitos vão passar virando na prostituição, virando na lascívia, virando na injustiça, virando no pecado, virando na bebedice,
virando-me entorpecente, mas a minha igreja vai passar orando, lutando contra o diabo, lutando contra a carne, lutando contra a imundícia, lutando contra a vaidade, lutando contra a traição, lutando contra a heresia, lutando contra a falsidade, lutando contra o desejo carnal, lutando contra o desejo mortal da alma. A igreja da boca para a glória, decida o Senhor na alma, que Ele toque na tua alma agora, que possa virar a página da tua história, que pode esse ano ser um ano de outra história, um ano de outra conversão, um ano de outra, tirando a religiosidade e colocando o cristocentrismo. Eu não peco porque eu não quero ser mal falado, eu não peco porque eu amo a Cristo, eu não peco porque eu quero estar na presença de Cristo, eu não peco porque eu não quero abandonar a Cristo. A minha boca foi feita para cantar, o meu dedo foi feito para tocar, a minha boca foi feita para falar em língua, minha mente foi feita para pregar. A glória pela palavra, que a autoridade de Deus pode fazer autonomia na comunidade. Eu sei que eu sou errante, pecador, eu sou frágil, Maria, mas eu estou aqui porque eu te amo, Senhor. Eu não quero ir para o mundo, eu não quero ir para a droga, eu não quero ir para a bebida, eu não quero ir para a prostituição, eu quero estar na tua presença, eu te amo. Então, glória a Deus, irmão. Maria, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, irmão, quando só senti a virtude sair, foi em direção quem tocou. Eu já sabia quem, irmão. Você acha que ele não sabe? Você acha que ele não sabe do meu pecado? Você acha que ele não sabe do meu pecado? Você acha que Deus é bom? A igreja está ouvindo a pregação. Você acha que Deus é bom, irmão? Eu não conheço as suas conversinhas no WhatsApp, não. Você está enganando quem? Você mesmo? Bobinho. Você não está vendo que Deus vai te dar uma oportunidade desse ano de 2026 ser um ano de prosperidade e benção na tua vida. Muda a tua vida e Ele te abençoará. Você acha que Deus é de mim? Quando Deus olhou, alguém me tocou, você acha que ele não sabia? Acha mesmo que ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia quem tocou, mas ele esperava até que ela se manifestasse. Irmã, o Senhor está te esperando você se manifestar. Mas você vai dizer: Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Me perdoa porque eu errei até aqui. Até 2025 eu vim aqui capengando, errando. Me perdoa, eu não quero errar mais. Aleluia. Oh, glória na igreja. Aleluia. Ele olhou para a mulher, olhou para ela quando ela se manifestou: Senhor, perdoe, foi eu, tremendo e tremendo. Porque ela sabia, não é tremendo só porque tocou nele, tremendo porque ela era imunda. Os imundos no Velho Testamento morriam na pedrada. Alguém que está sem imundo, a primeira pedra. Mas ela estava tremendo com medo da morte. E ela tremendo e tremendo: Senhor, foi eu que toquei, me perdoa. O Senhor olhou para ela, pôs a mão no queixinho dela, levantou a cabeça, feliz. Curado deste
vida.